Uma vez que a gente entre para uma negociação achando que vai ser a nossa última e única negociação, a gente vai ter piores resultados. Imagina, por exemplo, que você quer comprar um apartamento. E aí você olhou vários apartamentos, mas você gostou daquele apartamento específico. E tem só aquele, né, na sua cabeça, só aquele que você gostou. Você não estaria disposto a pagar mais e muito mais por aquele apartamento que você ficou tão empolgado, você gostou mais daquele apartamento específico? Isso acontece porque você não tem outras alternativas, não tem outras opções para negociar. Sempre que você tiver um BATNA fraco, ou seja, sempre que você não tiver outros planos B para a negociação, você vai tender a pagar um preço maior do que você estaria disposto a pagar. Isso funciona, por exemplo, na área de compras, falando especificamente. Então, no meu caso, eu compro matérias-primas, eu compro produção agrícola para que eu possa beneficiar e a gente possa produzir o produto acabado. Se eu tiver um único fornecedor, quer dizer que eu vou precisar pagar mais para aquele único fornecedor. Quer dizer que o meu BATNA é fraco, eu não tenho planos B. Se aquele único fornecedor falar assim, eu quero tal preço e você precisa comprar dele, você vai estar disposto a pagar muito mais. Mas talvez, se você está olhando um apartamento ali e você acha uma opção similar, que você também gostou bastante, isso pode te ajudar a reduzir o preço daquele apartamento inicial que você estava olhando. No meu caso, se eu encontro novos fornecedores, eu vou estar menos dependente de um fornecedor específico para poder comprar aquela matéria-prima dele. Ou se você está vendendo, se você busca outras opções de clientes, você vai estar muito mais suscetível a diminuir o seu custo de aquisição desses clientes, a ter negociações muito mais efetivas. Busque sempre um BATNA. Além do BATNA, outro conceito fundamental para a gente trazer aqui é a sua zona de possível acordo. O que é a zona de possível acordo? Vamos imaginar, como eu disse antes, o comprador quer obter os menores preços possíveis na negociação e o vendedor quer obter os maiores preços possíveis na negociação. Vamos imaginar aqui num cenário, para ficar mais didático, que você é um vendedor. O seu preço ideal e o seu preço de reserva deve ser estabelecido antes de você entrar para uma negociação. Muitos negociadores, às vezes os mais experientes, principalmente por acharem, eu já sei negociar bem, eu vou dar certo, não se preparam para a negociação. E, claro, os iniciantes também, por não conhecer essas ferramentas, não se preparam. Antes de você entrar para uma negociação que você está buscando um preço específico, você pode pensar, qual que é o meu preço ideal? Qual que é o meu preço máximo, o preço que para mim eu ficaria muito satisfeito, sempre pensando de uma maneira razoável e justificável. Esse preço ideal também ele deve ser embasado em algum tipo de método ou algum tipo de convenção. Por exemplo, se você está vendendo um carro, a sua convenção vai ser a tabela FIPE, que determina os preços do carro. Se você está negociando um apartamento, a sua convenção vai ser o preço do metro quadrado do imóvel. Sempre pense ao estabelecer o seu preço ideal, o seu preço máximo, algo que também seja razoável, para que você possa conquistar esse preço ideal. Além do seu preço ideal, estabeleça também o seu preço mínimo. Por que é tão importante estabelecer o seu preço mínimo? Quer dizer que você quer vender aquele produto por aquele preço máximo, mas abaixo de determinado valor não faz sentido para você vender. Pode parecer muito óbvio isso, né? Mas muita gente esquece de pensar nisso. Falar que a partir disso, menos do que isso, não faz sentido eu vender, eu vou recorrer ao meu plano B, ao meu BATNA para poder, eu prefiro que a negociação não se efetive do que eu vender aquele determinado produto por um preço tão baixo. E a última ferramenta que a gente tem aqui como essencial nesse processo de negociação, que vocês devem estar sempre pensando nesses 3 elementos, BATNA, ZOPA e ancoragem, é a terceira ferramenta. E ancoragem quer dizer basicamente a sua primeira oferta. De novo, no exemplo do vendedor, imagine que você queira vender um carro por R$100 mil e aquele R$100 mil é o seu preço ideal. Faz sentido, se aquele seu preço ideal é R$100 mil, você fazer uma primeira oferta pedindo R$100 mil? Faz sentido para você? Talvez não faça, porque aquilo é o seu preço ideal e para conseguir aquele preço ideal você precisa de uma margem de negociação.
talvez você saiba que a outra pessoa vai pedir um desconto. Então, para conseguir aqueles 100 mil reais, que é o seu preço ideal na negociação, talvez você deva ancorar um preço maior. Se você quer vender aquele carro por 100 mil reais, talvez você deva pedir 120 mil reais. Isso é ancoragem. A ancoragem tem uma importância fundamental dentro do processo de negociação. A ancoragem ela deve ser feita de forma precisa, de forma consciente. Ela deve ser feita em cima de um âmbito, de um padrão específico, como por exemplo a gente falou antes aqui da tabela FIPE, do preço do metro quadrado por imóvel. Então a gente está falando de negociações mais comerciais, talvez esses padrões para precificar sejam mais evidentes.